Você deve se lembrar do que aconteceu em agosto de 2019. O desmatamento na Amazônia se intensificou a tal ponto que no dia 20 daquele mês, o dia virou noite em São Paulo. Carregadas pelos ventos, as cinzas e a fumaça chegaram à capital paulista num caminho aéreo que normalmente é feito pelas chuvas. Para chegar na calamidade daquele agosto, o desmatamento foi intensificado nos meses anteriores. Pois bem, não há nenhuma razão para acreditar que a floresta está a salvo nesse 2020. Junho desse ano bateu todos os recordes, e uma área de floresta apenas um pouquinho menor que a cidade do Rio de Janeiro foi devastada. O índice superou em mais de 10% a devastação de junho de 2019. A série histórica mostra que junho está longe de ser o mês mais perigoso para a Amazônia. A temporada de queimadas está apenas começando e todos os números indicam que nós teremos uma calamidade ainda pior que a do ano passado. E aí, o que é que o governo fez a respeito? Bom, o governo retirou do cargo a pessoa responsável por divulgar esses números que alarmaram o mundo inteiro. Pois é, tudo de novo. Lá vamos nós. O mundo inteiro depende das florestas que o Brasil tem a obrigação moral e legal de proteger. Para fazer isso, o Brasil vem contando com um arranjo institucional desenhado para cumprir essa tarefa. É que a parte do Estado responsável por conter o desmatamento não é a mesma parte do Estado que é responsável por monitorar os mesmos desmatamentos. Quem verifica o que está acontecendo na Amazônia com uma sofisticada rede de satélites é o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O INPE é vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia e não ao Ministério do Meio Ambiente. É por ser independente daqueles que fiscalizam o desmatamento que o INPE pode e deve mostrar a real gravidade da situação. O problema é que esse arranjo institucional parece ter sido comprometido no governo Bolsonaro. Sobram indícios de que o ministro do Meio Ambiente, ou então seus interesses, sejam capazes de interferir politicamente no INPE, que teoricamente está ou estaria fora da área dele. Pouco depois da revelação dos dados que apontam para uma nova catástrofe ambiental em 2020, a coordenadora da área do INPE responsável pelo monitoramento da floresta foi exonerada. Lúbia Vinhas era coordenadora geral de observação da Terra. Oficialmente, a exoneração da cientista não tem nada a ver com os dados divulgados. A saída dela teria a ver, isso sim, com uma reestruturação do INPE. Só que os técnicos do Instituto divulgaram uma carta aberta denunciando uma estrutura paralela que estaria corroendo aquele precioso arranjo institucional que permite que o INPE faça o que tem que fazer. Diz o texto: nos últimos 2 meses, vivemos uma situação peculiar e única na história do INPE. Existe uma estrutura administrativa oficial, a que está no regimento atual e válido, e uma estrutura paralela, que opera, governa e decide sobre o INPE, mas que não existe na regulação administrativa. É importante ressaltar que essa estrutura paralela de gestão incluiu a verticalização e unificação de comando aos moldes das estruturas militares, claramente na contramão das tendências atuais de pesquisas em redes colaborativas, com liberdade acadêmica e autonomia científica. Em 2019, antes que o dia virasse noite em São Paulo, antes da tragédia ambiental ser sacramentada, veio uma discussão idêntica a essa de agora sobre o INPE. O Instituto avisava que o desmatamento estava crescendo. O presidente da República dizia que os dados eram mentirosos e que faltava patriotismo ao responsável pela divulgação. Bolsonaro, naquela ocasião, já avisava. Ele queria ver uma hierarquia militar imposta ao INPE. Ao mesmo tempo, ele também dizia que os dados deveriam ser mostrados ao IBAMA, ao Ministério do Meio Ambiente, antes de serem divulgados, o que contraria aquele arranjo institucional sobre o qual a gente já falou aqui. Estou acostumado com hierarquia e disciplina. E um governo, eu sei que a grande maioria são civis, nós devemos, no mínimo, ter isso também no mínimo. Então, quando o INPE lá detecta um dado qualquer, ele tem que subir esses dados, no caso, o ministro Marcos Pontes, Ciência e Tecnologia, antes passando pelo IBAMA, para divulgar. Não pode, na ponta da linha, alguém simplesmente resolver divulgar esses dados, porque pode haver algum equívoco, pode.
E nesse caso, como divulgou, há um enorme estrago para o Brasil. A questão ambiental, o mundo todo leva em conta. Outros países que estamos negociando a questão do Mercosul, ou até acordos bilaterais, nos dificultam com a divulgação desses dados. Então temos que ter responsabilidade. Os desejos do presidente foram atendidos. Ricardo Galvão, o diretor do INPE, foi exonerado. Lúbia Vinhas, no entanto, continuou sendo a responsável direta pelos monitoramentos. E isso mudou agora nessa tal reestruturação do INPE. Galvão concedeu essa entrevista aqui ao jornalista Luiz Nassif, depois da exoneração de Lúbia Vinhas. Nessa oportunidade, ele comentou a reestruturação, que é feita pelo militar que Bolsonaro enfiou lá na direção do INPE. Eu soube que ele começou a fazer uma reestruturação do INPE. Ele até comentou comigo, quando eu tive conversas oficiais com ele só 2 vezes que estava pensando nisso, eu disse, olha, eu julgo, Dac, que não é apropriado, porque numa época que estás interinamente, não se deve fazer mudanças de estrutura profundas quando um diretor interino, isso não tem. E pior, o INPE tem uma tradição grande de todas as coordenações científicas são indicadas por um comitê de especialistas. Apesar de estar fora do INPE, Galvão mantém contato com Lúbia Vinhas. Questionado por Nassif, ele contou que Lúbia sequer foi avisada da exoneração, ela só soube pelo Diário Oficial. E ela me disse hoje que não soube, que não sabia, o diretor não avisou que seria exonerado. Ela viu no Diário Oficial hoje de manhã e realmente ficou muito, muito aborrecida. Inclusive, se ele tivesse pedido para sair, até saía, porque ela, do INPE ela não vai sair, ela é funcionária pública, ela foi exonerada só do cargo, né? Mas eu não sei se é com má intenção, mas de qualquer jeito, o que eu posso dizer fortemente, foi um erro crasso, né? Ao exonerar a Lúbia Vinhas, o governo Bolsonaro encontra uma situação muito mais crítica que a de 2019. É que os desgastes do ano passado tiveram consequências que estão por aí. No começo desse mês, o parlamento da Holanda aprovou uma moção contra a ratificação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, um acordo importante que vinha sendo costurado há muito tempo. O argumento usado, claro, foi o descaso brasileiro com a Amazônia. E não é só isso. Tem uma campanha que começa a ganhar corpo na Europa, sugerindo o boicote a produtos brasileiros. A demissão de Lúbia certamente não vai ajudar a acalmar o resto do mundo. Com toda essa pressão que o Brasil está sofrendo, com o prestígio que o INPE tem no exterior, sabe? Parece que esse governo não entende quais são as partes importantes da ciência brasileira, sabe? Com tudo isso daí, eu acabei, esse mês passado, dei entrevista ao pessoal da Noruega, da Alemanha, etc., todos preocupados, todos conhecem o INPE. E nisso, a pessoa mais importante, a grande especialista de geoinformática do INPE, é exonerado do cargo. Isso se não for intencional, realmente, perdão da palavra, mas é uma burrice total, né? Isso repercutiu muito forte. Ao que tudo indica, a luz pode se extinguir do céu de São Paulo novamente em pleno dia. Quando isso acontecer, lembre, a primeira luz que esse governo apagou foi a da ciência. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí a Juliana, acompanhada do Jobi. Diz a Juliana para ele: você deu sentido à palavra companheirismo, companheiro, companes, com mais pão. Não significa simplesmente repartir o pão, e sim comer do mesmo. O pão da saúde e da doença, o pão da alegria e da tristeza, o pão da luta, às vezes doce, outras amargo. Compar é ter o outro como a ti mesmo, juntos na caminhada do amor por um mundo sem nenhum tipo de escravidão e para todos os tipos de pessoa. Te amo, Jobi, meu amor, meu companheiro.
Beijo, gente. Valeu!